Muito bem, uma outra coisa que eu ia dizer é o seguinte: conversei com o pastor Lobo e vocês sabem que ele está pregando às sextas-feiras de libertação sobre o Decálogo. Mas Decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Mas nós conversamos com ele e ele nos deu autorização para falarmos aquilo que Deus colocasse no nosso coração. Também conversamos com ele a respeito de uma vez por mês fazermos um culto de libertação para as famílias. Uma vez por mês, às sextas-feiras. E aproveitamos e vamos começar hoje, trazendo uma palavra libertadora para a sua família. Porque quem esteve aqui domingo, último domingo passado na igreja, manhã ou noite, levanta a mão. A maioria, então vocês estão bem abençoados. Não foi uma bênção, irmãos? Foi uma bênção o culto. E às vezes as nossas famílias estão sendo escravizadas, não sabem nem por quê. Estão sendo escravas de várias situações do cotidiano, do dia a dia, que não tomaram conhecimento. Então nós conversamos com o pastor Lobo sobre essa ideia de uma vez por mês, às sextas-feiras, trazer uma palavra de libertação para a sua família. E já começando o que vamos pregar, eu queria que você pensasse, pelo menos aí, uns 10 segundinhos. O que tem escravizado a sua vida hoje? Do que você ainda é escravo? Ou, se você preferir, o que é que tem escravizado a sua família? Porque se vamos falar de libertação na família, primeiro precisamos saber o que está acontecendo lá. O que acontece na sua casa? O que tem escravizado você? O que tem impedido os planos de Deus de se cumprirem na sua família? Porque, irmãos, eu tenho aprendido o seguinte: falar de libertação para a família pode não ser muito difícil. Não é fácil, mas pode não ser muito difícil. Difícil é viver a libertação em família. Aí a coisa complica. Por isso, já pensou? O que tem escravizado vocês duas lá? O que tem escravizado a sua casa? Não é a sua sogra. Sogra é bênção, gente. O pessoal pensa logo nessa. Não é a sogra. Não é o seu cônjuge também. Ih, pastor, porque você não conhece meu cônjuge. Ele é pedreira. Olha, eu estou sendo escrava lá. Tudo são os meus filhos, pastor. São os meus filhos. Tudo é mãe. Eu me sinto uma escrava em casa. Também não é seu filho. Não são seus pais. Ai, meu pai é um ditador. Eu ia dizer coronel, mas ia pegar mal, né? Se eu disser coronel, dizer outra patente. Meu pai é um sargento. Comanda a casa com um autoritarismo sem igual. E aí eu me sinto escravizado. Não é o seu pai. E pastor, então não sobrou ninguém. Já pensou se de repente não é você mesmo? Porque quando nós pensamos em escravidão, normalmente nós pensamos no outro, ou alguns pensam no diabo. É o diabo que está me escravizando. Bom, de fato, o diabo às vezes escraviza mesmo algumas pessoas. Mas o diabo não pode fazer nada com você que você não o deixe fazer. Porque essa palavra diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então o diabo não tem poder sobre sua vida para te escravizar. Se ele está te escravizando é porque alguma brecha ele encontrou. E talvez a pessoa mais responsável, talvez não, a pessoa mais responsável pela sua libertação e assim da sua família, seja você mesmo. Como, irmãos? Como manter as nossas famílias libertas? Pode pôr aí agora. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Vamos ver se a gente consegue aprender alguma coisa com o profeta Isaías a respeito de libertação. Ele não está falando da libertação de uma família especificamente falando, mas está falando da libertação de todas as famílias de Israel. Israel, você já vai saber daqui a pouquinho, estava sendo escravizado por vários fatores. Isaías
foi ungido por Deus, foi chamado por Deus para proclamar a libertação sobre as famílias de Israel. E você vai aprender nessa noite que a única forma que nós temos de mantermos as nossas famílias libertas é se as mantivermos nas mãos do Senhor. Se você quiser projetar o texto, pode projetar. Eu vou ler aqui. Eu acho que vai ser melhor ler lá, né? Então vamos lá. A partir do verso 49, do 8 até o 23. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás, agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha. E estes, onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e antes dos povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o seu rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida, Senhor. Nós cremos, Senhor. O Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é Deus acima de todas as coisas. Não há nada, Pai, que o Senhor não possa fazer. Por isso, o Espírito Santo de Deus, nós queremos colocar as nossas famílias nas palmas das tuas mãos. Assim como o Senhor fez com Israel. Nós queremos hoje, Pai, que as nossas famílias sejam de fato colocadas no teu altar. E que o Senhor nos liberte de todos os enganos, de todas as sutilezas, de todas as amarras que porventura
nós possamos não estar enxergando. Que o Teu Espírito Santo traga luz, que o Teu Espírito Santo traga direção, e que as famílias da Tua igreja realmente saiam daqui libertas, Pai, de todo o cativeiro, de qualquer opressão, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, o profeta Isaías, segundo os estudiosos, profetizou por cerca de 40 a 50 anos. E alguns dividem o livro inteiro do profeta em 2 ou em 3 partes, dependendo do teólogo que você estiver estudando. Isso é importante porque, para a gente entender o tempo que esse texto que nós lemos está inserido. Como eles dividem o livro de profeta Isaías? Alguns, como falei na primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 39. E outros numa segunda parte, que vai do capítulo 40 até o 66. Alguns o dividem em 3 partes. A primeira, que também vai do capítulo 1 até o 39. A segunda, do 40 ao 55. E a terceira, do 56 ao 66. Por que dividem nessas partes? Além das questões que depois os seminaristas vão me procurar. Ih, pastor, é isso mesmo, estilo literário, um monte de coisa. Existem pelo menos 3 temas no livro do profeta. Do capítulo 1 até o capítulo 39, o tema em questão é juízo. E olha que coisa interessante quando a gente começa a pensar sobre isso. O ministério do profeta Isaías começa no ano em que morre o rei Uzias. Apesar do rei Uzias, depois você pode conferir isso lá no livro, no primeiro livro, no segundo livro, não, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 26. Apesar do rei Uzias ter no seu coração se ensoberbecido, ele foi um bom rei. Ele fez um grande reinado. Israel prosperava. E no ano em que esse rei morre, é que começa o ministério profético do profeta Isaías. Você pode conferir isso depois no capítulo 6. Por que eu estou dizendo isso? Até então havia prosperidade sobre Israel. Mas mesmo a prosperidade, inclusive do próprio rei Uzias, não foi suficiente para mantê-los livres nas mãos do Senhor. Ao contrário, tanto o rei Uzias quanto o próprio povo achou que não precisava de Deus e se tornou escravo da sua própria prosperidade. Por que eu estou falando sobre isso em primeiro lugar? Muitas famílias têm sido escravizadas por causa de prosperidade. Algumas porque têm prosperidade, outras porque buscam demasiadamente a prosperidade. Mas quero te dizer uma coisa já de início nessa noite. A prosperidade não pode trazer a liberdade que você procura. Por mais que você seja rico, por mais que você seja próspero, por mais que você possua bens espirituais, por mais que você possua títulos, status, poder, prestígio, nada disso é suficiente, irmãos, para nos manter livres. E Israel aprendeu isso na prática, a duras penas. Do capítulo 40 até o capítulo 55, e eu divido o livro do profeta em 3 partes, o tom de Deus muda em relação ao seu povo. É óbvio que dos 39 primeiros capítulos há também umas exceções, como, por exemplo, o livro ali do Emanuel, Isaías capítulo 7, capítulo 8, que tem uma palavrinha ali, a respeito inclusive de Jesus, que traz uma ideia de restauração. Não é só juízo. Mas você pode ler na sua Bíblia, capítulo 40, verso 1, a palavra de Deus é: consolai, consolai o meu povo. E eu quero até ler isso para você, porque é interessante como ele diz: falai benignamente a Jerusalém, bradai que a sua servidão é acabada. Deus traz uma palavra para Israel dizendo: o cativeiro acabou. Acabou o jugo. E Deus quer te dizer isso nessa noite, meu querido. Seu jugo acabou.
Não há mais escravidão sobre a sua família. Você não precisa permanecer escravo da sua própria prosperidade ou da prosperidade de outro. Você não precisa colocar a sua confiança nisso, porque o Deus de Israel é Senhor. E Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Portanto, consolai o meu povo, diz-lhes, olha, o cativeiro é acabado. Não precisa permanecer escravo. Não precisa permanecer do jeito que está. Deus tem uma palavra de consolo. Pastor, mas eu acho que eu ainda estou lá no primeiro pedaço de Isaías, eu estou lá no primeiro tempo, de que era só juízo. Não, meu irmão. Em nome de Jesus, não está mais não. Os problemas, as lutas, as dificuldades vêm sobre qualquer família. Mas não existe mais nenhuma palavra de juízo, a menos que você não esteja andando debaixo das mãos do Senhor. Por isso que eu disse antes, às vezes o maior problema de manter as nossas famílias libertas não são os problemas exteriores, não são as outras pessoas, não são as circunstâncias, somos nós mesmos, que às vezes me parece que esquecemos de crer que Deus é Deus. E Ele tem uma palavra, sim, de consolo. Ele tem uma palavra de restauração, como são os últimos capítulos do profeta Isaías. E Deus quer restaurar, irmãos, as famílias do seu povo, as famílias da sua igreja. Não confie na prosperidade humana. Não confie na prosperidade política, econômica, seja ela qual for. Confie no Senhor dos Exércitos, porque o texto que nós lemos, ele está inserido nessa segunda etapa do livro, dessa palavra de consolo. Isaías havia profetizado, e estava profetizando, debaixo da ameaça dos assírios. Os assírios eram um povo muito mau, que perseguiam, e não apenas a nação de Israel, mas os outros povos. E quando eles matavam os líderes desses povos, eles pegavam o crânio daquele líder e bebia bebida forte no crânio do líder, sem imaginar quem eram os assírios. E Isaías vivia debaixo dessas ameaças. E não apenas eles, mas os reis que reinavam naquele tempo. Eu queria que você pensasse, quais são as ameaças que têm afligido a sua família? Talvez você não tenha a ameaça de uma perseguição bélica, como essa que o povo vivia nesse tempo. Talvez não tenha nenhum líder querendo a sua cabeça, e talvez tenha, ainda que não literalmente. Mas o Senhor dos Exércitos está nesse lugar. E Deus tem uma palavra de consolo para você nessa noite. Deus não tem palavra de escravidão. Deus não tem palavra de servidão. Deus tem palavra de consolo. Deus tem palavra de renovo. E você pode confiar em Deus. Capítulo 49. O profeta Isaías começa esse capítulo, o capítulo do texto que nós lemos, dizendo: ouvi-me, ilhas, escutai, povos de longe. Eu vou dizer de outro jeito. Ei, pessoal, presta atenção. Vocês que vão me ouvir aqui agora, olha, Deus tem uma palavra para vocês. Presta atenção. Deus não chamou vocês para serem escravos, mas chamou vocês para serem livres em toda a terra. Irmãos, quando nós olhamos para trás, para a história de Israel, quantas coisas Deus já fez por essa nação? Quantas? Quantas coisas? E se você olhar para a sua história, quantas coisas Deus já fez pela sua família?
Vamos chamar a sua família de sua nação. Quantas coisas Deus já fez pela sua nação, da sua casa. Quantos livramentos Deus já te deu. Situações que aos seus olhos parecia impossível, como para Israel também era. Mas Deus te livrou. Deus te tirou lá do lamaçal. Deus te tirou da vida de pecado. Aquela vida que talvez ninguém, nem mesmo os da sua família, dessem alguma coisa por você. Ih, fulano, já era. Esse aí não tem jeito, não. Já viu aquele tipo de pessoa que alguns falam assim, esse aí nem Jesus dá jeito? Pois é, Jesus dá jeito sim. E talvez você conheça algumas pessoas assim. Mas há jeito, há esperança. Porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, irmãos, Deus transforma. Pastor, mas lá em casa a minha família continua escrava. Talvez você vai se identificar com alguma coisa do verso 5, que nós não lemos do capítulo 49. Porque no verso 5, agora diz o Senhor, diz a palavra de Deus, que me formou, Isaías falando, desde o meu ventre para ser servo dele, que eu lhe torne a trazer a Jacó. E olha o que ele vai dizer, mas Israel não se deixou ajuntar. Israel estava sendo mantido cativa, porque o próprio povo não se deixava ajuntar. E eu fiquei pensando, como assim? Como o próprio povo de Deus não permitia que Deus reunisse de novo o seu povo? E aí encontrei algumas possíveis respostas. Sabe o que acontece? Às vezes nós nos tornamos cativos pela nossa própria vontade. Tem alguns problemas lá na sua casa que ainda não foram resolvidos? Que estão mantendo a sua família cativa? Comece a pensar. De que formas você tentou resolver esse problema? Às vezes, irmãos, nós tentamos de várias formas. E nós pensamos que um aconselhamento pastoral pode resolver. E às vezes pode. Não é que não possa. Não, mas se eu for na igreja do fulano de tal, aí vai resolver. E talvez resolva. Não, mas se eu tiver um bom emprego, aí vai resolver. Só que, irmãos, talvez nada disso resolva. Porque essa forma de resolver são as nossas formas. É o nosso jeito. Você fica pensando que você vai resolver do seu jeito aquele problema. Você fica pensando que a sua família vai encontrar a verdadeira liberdade porque você tem a resposta. Você sabe o que fazer. Pastor, e a minha família não encontrou a libertação ainda porque eles não fazem o que eu mando. Porque se fizessem, aí estava tudo perfeito. Pura ilusão. Vai ficar tentando resolver do seu jeito até quando? Até quando? Israel estava tentando resolver do seu jeito. E por isso não se deixava juntar. Irmãos, às vezes nós somos cativos dos nossos caprichos, da nossa vontade, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. Interessante isso. Pessoas permanecem cativas porque até quando Deus vai agir, Ele quer dar um jeitinho. Já viu gente que quer ajudar Deus? Não, Senhor. Sabe como é, né? Eu só tenho que fazer desse jeito aqui. Desse jeito aí não vai dar certo, Deus. Pois bem, pode olhar na história bíblica. Todas as vezes que um ser humano tentou ajudar Deus, a coisa debandou. A emenda ficou pior do que o soneto. Então, meu irmão, não tente ajudar a Deus. Não tente. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua casa. Deixa Deus ser Deus na sua família. Vai orar.
Não adianta você querer se vingar. Tem gente que quer se vingar. A palavra de Deus diz, a vingança é do Senhor. Mas, pastor, Deus está demorando muito. Eu tenho que dar um jeitinho nesse negócio. Já? Não, meu irmão, para com isso. Talvez Deus queira falar algo com você. E você não está conseguindo ver. Por isso, deixa Deus ser Deus. Versículo 8, texto que nós lemos. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu te ouvi. Você acredita que Deus te ouve? Então por que você não fala com Ele? Fala desse problema aí. Diz para Deus. Eu já falei isso para a igreja. E falo isso para algumas pessoas que vão no meu gabinete. E aprendido isso na vida. Você falou com a pessoa a primeira vez, falou com ela a segunda vez, falou com ela a terceira vez, ela não te ouviu, para. Fala mais não. Porque senão você vai se tornar um chato. Pô, de novo, falando a mesma coisa. E aí, pastor, o que eu faço? Fala com Deus. Porque Deus te ouve. E Deus vai arrumar uma forma de falar com essa pessoa a respeito disso que você está fazendo, que você está falando. Tenho ensinado principalmente algumas meninas. E vocês vão entender por quê. O que eu tenho ensinado a algumas meninas? Ame mais, ore mais e fale menos. Tem alguns meninos que também precisam disso às vezes, né? Mas se disser para o homem falar menos, aí mesmo que ele não fala, irmã. Você entende como é que é? Aí já era, a caixinha do nada o tempo todo, ele não vai mais falar. Aí você vai, pastor, retire aquela palavra lá do púlpito. Você disse para ele falar menos, agora vê que ele não fala. Já tem dificuldade de falar. Mas é verdade. Ame mais, ore mais e fale menos. Você fica tentando resolver. Deus nos ouve, irmãos. Fala com Deus. Fala com Deus. Ele vai te ouvir. E Ele vai restaurar. Olha o que Ele diz. Para restaurares a terra. Deus escolheu Isaías. E por conseguinte escolheu também a nação de Israel. Para quê? Para restaurar a paz na terra. Não foi apenas naquele povo. Nós somos, você deve saber disso, nós somos o Israel espiritual, que Deus separou. A minha família, a sua família, foi escolhida e separada por Deus para ser sal, para ser luz para quem anda na escuridão. O objetivo de Deus, ao restaurar a nossa própria vida, não é apenas, irmãos, para um benefício próprio, seu. É óbvio que nós seremos abençoados por andarmos debaixo das mãos do Senhor. Mas o fim não se justifica apenas em você. Existe algo além, existe algo maior. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito na sua vida, na sua família, muito maior do que você mesmo. Nós estamos inseridos nesse projeto de Deus, que é tornar o seu nome conhecido em toda a terra. A libertação da nossa família não é um benefício apenas da nossa própria família, mas é para que o nome de Deus fosse glorificado através da nossa própria família e das nossas vidas. Mas talvez, a exemplo de Israel, você esteja se sentindo um pouco desamparado, cansado. Olha o verso 14. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Às vezes você tem a impressão de que Deus já esqueceu de você. Já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu, irmãos. Às vezes na vida a gente passa por algumas situações e a gente pensa, poxa, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não está ouvindo a minha oração? E talvez você esteja aí sentado pensando exatamente isso. Pô, pastor, mas eu oro, eu jejuo, eu faço tudo bonitinho, sou dizimista fiel, leio a Bíblia,
Busco o Senhor. Estou aqui no culto de libertação. Vou voltar no culto depois, domingo de manhã. Volto depois do culto de noite. Mas às vezes eu tenho a impressão de que parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus não está olhando a minha dor. Olha a última expressão do verso 13. Deus consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Quero te dizer nessa noite, Deus não te abandonou. Deus se compadece de você. Compadecer, irmãos, é padecer com, sentir a mesma dor. Deus se compadece de nós. Deus sente a mesma dor que nós sentimos. Por mais difícil que seja para você entender isso, por mais loucura que isso te pareça, Deus não se esqueceu de você. Deus sente e sofre a sua dor. E tem mais, quando você dobra os seus joelhos lá na sua cama, que você ora, que você chora e que parece que você está só, você não está só, porque o Espírito Santo de Deus está lá, do seu lado, sentindo a sua dor. Israel não esteve em momento nenhum só. O próprio profeta Isaías, por mais que ele mesmo às vezes se sentisse só, e também o profeta Jeremias e muitos outros nunca estiveram só. Deus está sempre ao nosso lado. A história da Bíblia, a história do amor divino, é de um Deus que não desiste do ser humano. E de um ser humano que insiste em viver longe desse Deus. Mas Deus não desistiu de mim e Ele não desiste de você. E o profeta vai dizer, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Verso 15, que amamenta? Talvez você pense aí, pastor, pode sim. Afinal de contas, são vários os casos, né? Já aconteceram alguns, não são vários, não são muitos, mas acontecem. De mães que esqueceram os filhos dentro do carro. Você já ouviu alguma história assim? E eu confesso que quando eu li esse texto, eu ficava pensando nisso. Mas é disso que o profeta está falando? É uma coisa muito mais profunda. Tente entender. Pode uma mãe que cria, que amamenta, esquecer-se, que não se compadeça? Não é o esquecer, de apenas esquecer, apagar da memória, porque você tem um monte de atividades para fazer e de repente esqueceu de dar comida para o seu filho. Não é disso que Isaías está falando. A ideia é de uma mãe que cria, que amamenta, que protege, que cuida. E que quando esse filho sofre, quando ela percebe que esse filho está sofrendo, ela não consegue esquecer dele. E você que é mãe, você sabe bem o que eu estou dizendo. Por mais que esse filho se volte contra você, por mais que esse filho vire as costas e te esqueça, mas a mãe não esquece. Jamais. E aí o profeta diz, mas ainda que ela se esquecesse, como se isso fosse possível, ainda assim, Deus diz, eu não me esquecerei de você. Posso ouvir um glória aí, irmãos? Deus não se esquece de você. Não há por que ficar sofrendo. Mas pastor, está doendo, eu sei. Mas não há por que permanecer angustiado. Calma. Leve o tempo que levar. Custe o que custar. Deus está agindo, irmãos. Deus agiu na história de Israel. Não foi da noite para o dia. Foram anos, mas Deus agiu. E libertou Israel. E Deus vai libertar a sua família também. O profeta diz assim,
Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Você tem noção? Você consegue ver essa imagem? Com os olhos da fé, é claro. Você está assim, nas palmas da mão do Senhor. A ideia do gravar é esculpir, e esculpir em pedra. Quando o profeta diz, os teus muros estão diante de mim, Deus está dizendo que Ele vai reconstruir a sua família. Ele vai reconstruir a sua casa. Ele vai restaurar esses muros. Alguns irmãos sabem que nós tivemos a oportunidade de ir em Israel, há algum tempo atrás. E eu observei que nos túmulos dos israelitas, eles não colocam flores. Eles colocam pedras. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, a flor é temporária. Dá uma ideia, traz uma ideia de aquilo que vai passar. Mas a pedra não. A pedra traz uma ideia de estatuto perpétuo. Por isso, eles colocam uma pedra sobre os túmulos, para dizer, para separar, para dizer que aquela pessoa foi consagrada a Deus e perpetuamente ela permanecerá na presença do Senhor. Por isso, Deus vai esculpir o nosso nome. Por isso, Deus vai esculpir a sua face, a sua família, na pedra. E não vai se esquecer de você. Pode ter certeza. Você está nas palmas da mão do Senhor. O profeta continua. Levanta os teus olhos, verso 18. Olha e vê. Irmãos, às vezes nossas famílias ficam escravas porque nós ficamos olhando para baixo. Nós ficamos olhando as circunstâncias. E o Espírito Santo está te dizendo, levanta os olhos aí. Olha para o céu. Lembra lá de Abraão, quando Deus faz aquela promessa, sai da tua tenda, levanta os teus olhos, olha para cima. Deus está te dizendo nessa noite, para de ficar olhando para o teu cônjuge, para de ficar olhando para as circunstâncias, para de ficar olhando para a enfermidade, levanta os teus olhos, olha para cima, porque Deus vai mandar a solução de onde você menos espera. Quando nós ficamos olhando as circunstâncias, irmãos, nós podemos ser escravos delas, porque nós acreditamos que alguém vai dar um jeitinho, que o fulano pode ajudar, que o Beltrano, mas não, a nossa esperança está no Senhor, porque Ele criou a terra, Ele a fundou, a colocou sobre os mares, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, e Ele nos tem nas palmas das suas mãos, amém, irmãos? A sua salvação está em Deus. Não está em resposta humana. Não adianta você ficar olhando para as circunstâncias e pensando que aquele teu amigo vai te ajudar. Ele pode te ajudar, mas a esperança não está nele. Ah, pastor, mas os meus pais vão me ajudar. Eles podem te ajudar, mas a esperança não está nele. Entenda isso. A nossa confiança precisa estar em Deus. Por isso você precisa levantar os seus olhos e olhar que a nossa salvação vem do Senhor. Para finalizar, a partir do verso 22, Deus diz que vai levantar a sua mão. Você consegue ver a mão de Deus erguida sobre a sua casa? E Deus vai colocar uma bandeira. Deus vai marcar a sua família. Deus vai marcar a sua casa. E Deus vai trazer, como trouxe para Israel, gente de outros povos, gente de outras nações, para te abençoar. Mas é Deus quem vai trazer. É Ele. Porque é a mão dele
não é a mão do pastor, não é a mão da igreja, é a mão do próprio Senhor que está sobre você e que vai trazer a libertação que a sua família precisa. Feche os seus olhos. Eu gostaria de concluir essa palavra trazendo à sua memória um fato que aconteceu essa semana. Essa semana não, alguns dias atrás. Por ocasião daquele menininho que estava morto na areia daquela praia. Essa foto percorreu, irmãos, o mundo todo. Tem se tornado um ícone na luta contra esse problema dos refugiados. E o seminarista Wavison lembrou uma coisa muito interessante, que eu também vi a reportagem no domingo passado. Não sei quantos tiveram oportunidade de ver, mas o pai daquele menino, com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: o meu filho escorregou das minhas mãos e eu não consegui segurá-lo. Talvez você esteja se sentindo assim nessa noite, como se você estivesse escorregando das mãos do Senhor, como se o seu casamento, como se a sua família estivessem escorregando das mãos do Senhor. Mas eu quero te lembrar das palavras do Senhor Jesus lá em João, quando ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. E eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, porque ninguém as arrebatará da minha mão. Às vezes na vida, parece que a gente vai mesmo escorregar. Mas você não está na mão de um ser humano. Aquele pai não conseguiu segurar o seu filho, porque ele tinha limitações físicas. Talvez qualquer um de nós, se estivéssemos lá também, não conseguiríamos segurar os nossos filhos. E nós não podemos mesmo, porque nós somos limitados. Mas o Senhor Deus nos sustenta com a destra da sua justiça. E nada, nem ninguém pode nos tirar das mãos dele. Se o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite, e você quer recolocar a sua vida, ou você quer colocar a sua família, ou você quer colocar o seu casamento nas mãos do Senhor, deixa o seu lugar e vem até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, pode vir. Eu vou convidar toda a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar por você. E eu queria que você viesse em nome de Jesus. Irmãos, vocês já me conhecem, eu não sou bom em fazer apelo. Eu tenho brigado com Deus no bom sentido para Ele me ensinar. Mas honestamente, eu creio que a palavra de Deus não precisa de muito apelo. Ou você quer, ou você não quer. Ou você anda nas mãos do Senhor, ou você não anda. Ou você coloca o seu casamento nas mãos do Senhor, talvez ele vai continuar do jeito que ele está. Ou você coloca os seus filhos nas mãos do Senhor, ou eles vão continuar onde estão. Andar com Deus é muito simples. É uma questão de decisão. Por isso, eu não vou ficar aqui apelando, não. Ou você quer, ou você não quer. Eu já estou aqui na frente mesmo. E ainda que não estivesse pregando, estaria aqui. Pelo menos o coração estaria. Porque não existe coisa melhor do que nós andarmos nas mãos do Senhor.
Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui como o povo do Senhor. E nós queremos, Pai, assim como o Senhor fez a vida do profeta Isaías, na vida do teu povo Israel, assim como o Senhor gravou o nome deles nas palmas das tuas mãos, nós queremos, Senhor, que o Senhor também grave o nosso nome. Nós queremos colocar a nossa vida, Senhor. Queremos colocar a nossa família no teu altar. Espírito Santo de Deus, a única forma que nós temos de manter as nossas famílias libertas de toda a opressão, de toda a escravidão, de todo o engano, de toda a ilusão, é colocando-as nas tuas mãos. Só o Senhor tem o poder, ó Deus, de sustentar as nossas famílias, de mantê-las, ó Deus, centradas no teu propósito. Quanto engano, Senhor, há hoje. Quanto engano. Quantas sutilezas. Tem misericórdia, Senhor, das famílias da tua igreja e mantenha-nos, Deus, nas tuas mãos. Nós queremos abençoar, Senhor, cada um dos teus filhos que vieram aqui no teu altar. Nós profetizamos, Pai, eles permanecerão nas tuas mãos. Ninguém aqui, Senhor, escorregará das tuas mãos, porque o Senhor tem mão forte, o Senhor tem mão poderosa, e o Senhor nos prometeu, através das palavras do Senhor Jesus, que ninguém poderia nos arrancar das tuas mãos. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor, e declaramos a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa família, elas estão nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é Deus e o Senhor vai sustentá-las. Ajuda-nos, Senhor, como o povo do Senhor, a obedecermos à tua voz e permanecermos no centro da tua vontade, no centro das tuas mãos. Cumpra, Senhor, o teu propósito em cada família nessa noite e abençoa os teus filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor.